Primeiramente, pedir o amparo, a assistência dos nossos mentores, autorizados pelo Divino Mestre, para que possamos intuir e inspirar e conversar um pouquinho sob o amparo do alto. Agradecer a diretoria da FEIS pela lembrança do nosso nome, que nos incumbiu de reflexionar um pouquinho a respeito de pensamento, a partir de uma obra psicografada por Divaldo Franco. O tema da nossa conversa é pensamento e suas influências. É preciso abrir a compreensão a respeito desse tema, com o propósito de ajudar na própria compreensão, que pensamento é uma função superior do cérebro, junto com outras tantas. Memória, concentração. Então, assim, é da natureza humana, faz parte do nosso construto. Para nós, espíritas, esse pensamento emana do espírito. O pensamento é energia, é matéria em expansão, na medida em que a matéria é energia, esse corpo é energia concentrada. O pensamento é energia em expansão. Já sabemos que as ondas vibratórias do pensamento, próprio Kardec já dizia, e hoje a física quântica explica, com conceitos científicos, que os nossos pensamentos alcançam, né, até o infinito. Então, é uma propriedade do ser humano. E tem uma função, enquanto propriedade do ser humano, tem uma função. E, logicamente, não pode deixar de ser, todas as nossas funções são para fins evolutivos. Todas as nossas funções, toda essa organicidade, toda essa estrutura, todo esse arcabouço de recursos orgânicos, né, comandados pelo cérebro, a serviço do espírito e a serviço também da nossa evolução, da atualização do nosso espírito, da nossa transformação. Nós temos essas funções humanas que nos asseguram ou têm o propósito de assegurar a sobrevivência. Assegurar a sobrevivência, daí tem uma sucessão de ramificações, né? Uma delas é interpretar o contexto, o ambiente, as coisas do ambiente, os elementos que nos envolvem e que, de alguma forma, se ligam a nós ou se apresentam na nossa vida. Então, essas funções superiores vão nos permitir dar a atenção. Essa atenção, a partir dessas coisas que estão fora de nós, vai produzir ilações, ou seja, pensamentos, reflexões, para interpretarmos em algumas instâncias, em alguns níveis, aquilo que nos chega pelos canais captadores da realidade externa. Esses canais levam o que está sendo captado para uma estrutura cerebral que já é responsável, a amígdala, no caso, pela triagem, é ameaça ou é oportunidade, ou está tudo tranquilo, que vai dando andamento, dando fluxo, né, na análise daquilo que os canais, que esse aparato sensório leva para o cérebro, vai resgatar na memória. Eu já tenho experiência com isso não me é estranho, ou procura na memória e não encontra nada associado àquilo no repertório, então o cérebro fica sem saber o que tratar, produz a partir daí, sabendo como agir ou não sabendo como agir, todo um metabolismo neurohormonal que vai circular na corrente sanguínea para
enfrentarmos ou fugirmos. Onde é que o pensamento entra nisso? O pensamento, na verdade, ele atua de uma forma intermediária. E é ele quem vai acionar as nossas emoções, a partir da mesma estrutura. O cérebro recebe, nós reflexionamos, e automática, tudo isso simultaneamente que eu estou delineando aqui para fins pedagógicos, né? Mas nenhum corte cirúrgico entre essas fases. E a própria Joana de Ângeles, ela quando desenha esse metabolismo neurohormonal, neurosináptico, que produz todos os efeitos emocionais e que essas emoções vão produzir os sintomas, são conceitos associados, porém distintos. Os pensamentos vêm do espírito, tem o perispírito como veículo e vai chegar diretamente às nossas células. Por isso que, na verdade, é importante a qualidade do nosso pensamento. A qualidade do que pensamos, ela vai produzir efeitos orgânicos e efeitos psíquicos, invariavelmente e instantaneamente. Observe que os nossos pensamentos vão produzir emoções e essas emoções vão se repercutir e se expressar através do nosso humor. Emoções que eu me refiro, medo, tristeza, surpresa, nojo, alegria e raiva. Então, veja, nós produzimos emoções a partir das interpretações que fazemos das coisas que nos acontecem. Essa interpretação das coisas que nos acontecem são influenciadas pela minha história de vida, pelos meus valores, pelas minhas convicções, pelo repertório de experiências, pelas situações pelas quais eu já passei, pelo volume e qualidade de informações que eu arregimentei ao longo da vida, no conhecimento que produzi, unificando, juntando, processando as minhas experiências com as informações, com os aprendizados, com o conhecimento, né? Tudo isso vai interferir na qualidade do que penso. Para nós espíritas, mas isso é para toda a humanidade, nós espíritas compreendemos com uma facilidade maior, as nossas experiências nessa encarnação, nossos aprendizados, nossos valores, nossos princípios, vão se unir a todo o repertório que compõe o espírito e que foi colecionado ao longo de todas as suas sucessivas encarnações e dos períodos que passamos nos entrevidas. Ou seja, tudo que estamos recebendo, vivenciando, armazenando, colecionando, captando, se junta a tudo que deriva da história do espírito em todas as suas vivências, na vigília ou nos entrevidas. Então, assim, esse é o nosso pensamento. Quantos de nós talvez já tenha passado pela situação ou pelo desejo, né, de esquecer alguma coisa que vem aos nossos pensamentos recorrentemente? Quantos de nós queremos controlar os nossos pensamentos? Quantos pensamentos interferem no meu estado emocional, no meu apetite, no meu humor, no meu sono, na minha saúde? E quero me livrar deles. É próprio da natureza humana algumas características transitórias, decorrentes da fragilidade humana, da limitação humana, da impotência humana. Nós somos humanos, somos incompletos, somos imperfeitos. Nós ainda
muitos de nós não conseguimos incorporar, e temos uma relativa dificuldade, por conta de um fator emocional, medo, incorporar com segurança a consolação, cuja essência é a imortalidade da alma, que amplia, né, o horizonte temporal da vida do espírito. Então, isso me dá tempo, isso me faz ter uma tranquilidade maior para que eu passe pelo processo com mais leveza. Mas muitos de nós ainda não alcançamos esse ponto, principalmente sobre condições que ameaçam, condições que produzem incerteza, condições que startam insegurança, intranquilizam, condições que podem repercutir num futuro, são geradoras de um futuro. Situações que eu me sinto sem a capacidade de controlar. Então, veja, o pensamento ele é tão rápido, tão instantâneo, que a sua qualidade também pode ser alterada instantaneamente. O pensamento, ele tem uma função principal de nos chamar a atenção para aquilo que, na verdade, eu preciso atentar, eu preciso considerar. A finalidade primária do pensamento é isso, é sinalizar para mim que tem algum elemento trazido naquele pensamento que eu não posso esquecer, que eu preciso trabalhar, eu preciso enfrentar, eu preciso pegar e reflexionar, no mínimo, sobre aquilo que o pensamento está me trazendo. Esse pensamento me traz o conteúdo que eu preciso trabalhar, mas me traz também como está o meu humor, como está o meu estado emocional, como está a minha personalidade, como está o meu estilo de superação, como está o conceito que eu tenho da vida, como está o sentido da vida para mim. O pensamento ele é rico em informações que abastecem o nosso autoconhecimento e que me ajudam, não é redundância, a me conhecer e a atualizar, ajustar o meu comportamento, as minhas atitudes, o padrão de enfrentamento das situações da vida. Tudo isso é proporcionado pelo pensamento. Nós tendemos a querer rejeitar esses pensamentos que nos chegam, mas se posso recomendar alguma coisa aqui, que vem da inteligência emocional, mas que também é um tema, né, de uma relativa complexidade, e uma complexidade inicial por conta de uma construção conceitual a partir de um senso comum. Haverá algumas pessoas que entendem como inteligência emocional não chorar, não se afetar, não se irritar, não se entristecer, né? Conter as suas emoções, e, na verdade, não é nada disso, né? Mas o autoconhecimento, ele requer, e já que o tema é pensamento, que, primeiramente, eu critique os meus pensamentos. Os meus pensamentos, os nossos pensamentos, são influenciados por outras emoções. São influenciados pela tristeza, são influenciados pelo medo, são influenciados pela surpresa, são influenciados pelo nojo, né? Todas essas emoções têm a propriedade primária de assegurar a sobrevivência. Se eu não sentir nojo, eu como qualquer coisa estragada e pode haver uma complicação, né? Se eu não tenho medo, eu vou atravessar a rua sem olhar para a esquerda ou para a direita, tanto faz, né? Então, se eu não tenho raiva, eu não me defendo, né? Se eu não tenho raiva, eu não me defendo, eu não me protejo, e nem protejo o que é meu, não asseguro, né, aquilo que, pelo menos minimamente preciso, ou por direito adquirir, né?
Então, esse nojo que a gente encontra em algumas literaturas como repulsa, ele também tem uma propriedade de afastar aquilo que ameaça a minha saúde, ameaça a minha vida, né? O fator surpresa, que algumas literaturas também trazem como emoção, ela nos prepara, né, para o que vier. Uma vez surpreendidos, nós temos uma conexão sináptica rápida que aciona a estrutura cerebral, que vai acionar as glândulas, que vai produzir os hormônios correspondentes à situação interpretada pelo sujeito, interpretada pelo cérebro. Não tem como a gente pensar no pensamento, olha que coisa poética, não vou considerar redundância, eu vou considerar uma licença poética. Não tem como a gente pensar sobre o pensamento de uma forma dissociada das emoções, de uma forma dissociada das singularidades do sujeito, nem do grau de desenvolvimento humano em que nos encontramos, da fase de desenvolvimento humano em que nos encontramos e do grau evolutivo daquele espírito. Uma pessoa amadurecida, né, já na idade da envelhecência, um idoso, a qualidade dos seus pensamentos é uma. A relação dos pensamentos com as suas emoções produzem outros efeitos, diferentes de uma criança, diferente de um jovem, de um adolescente, diferente de um adulto, né? O ser humano ele tem características gerais e características particulares. Então, vamos olhar aqui para aquilo que é geral no ser humano. O pensamento deriva, o pensamento ele corresponde a cada uma das fases do desenvolvimento humano, naquilo que é geral no ser humano, e o pensamento corresponde, a qualidade do pensamento corresponde às particularidades e singularidades daquele indivíduo, daquele espírito. Essas particularidades compõem a história do espírito. Tudo que o espírito viveu, todas as experiências. Eu vou trazer aqui um exemplo para ajudar na compreensão, que são os estados fóbicos. E coisa que me adoece, me entristece, melhor dizendo, quando eu vejo um fóbico destratado, desrespeitado, na banalização da sua fobia. É uma incompreensão, uma ignorância, não é muitas vezes por maldade, é por absoluto desconhecimento, mas um fóbico tem construções mentais, tem pensamentos que ativam um mecanismo de alerta, um estado de alerta, onde as toxinas, né? Onde os hormônios, adrenalina, noradrenalina, cortisol, passam a jorrar quando o fóbico está diante do objeto da fobia. Seja o medo de voar, seja o medo de ambientes fechados, seja o medo de estar em público no meio de muitas pessoas, seja o medo de elevador, seja o medo de inseto, seja lá o que for. Né? Mas tem construções mentais. Essas construções mentais, o Espiritismo nos mostra, e Joana de Ângeles trabalha isso na sua série psicológica, essas construções não são de agora, necessariamente. Podem derivar de um trauma na infância, um trauma em algum momento da vida, não invalida essa possibilidade de ser na própria existência, mas também, prevalentemente, está no repertório da história do espírito. Não vamos aqui em vidas passadas, vamos pensar assim, que a vida do espírito é uma só, né? Então, vamos pensar que em algum momento da intemporalidade, né? Porque o espírito não tem tempo, já que é imortal,
A gente usa coisa da consciência e para fins didáticos, cortes, né? Numa vida anterior, nas vidas passadas. Mas, assim, na desculpe, a temporalidade da alma, do espírito, em algum momento, isso, isso ficou e acompanha, passando muitas vezes por sucessivas encarnações. Tem tratamento, tem tratamento. Algumas linhas da psicologia, principalmente na primeira onda, né, comportamental, ela trabalha o comportamento, a partir do comportamento, vai desconstruindo. Mas a psicologia transpessoal vai para a história do espírito. Vai para a história do espírito. E altera o cognitivo. Altera a significação que aquele espírito dá. E qual é a relação com o pensamento? Porque são os pensamentos que alimentam aquela crença. Então, quando o fóbico se depara com o objeto da fobia, ele constrói instantaneamente verdades. E essa construção da verdade é vinculada pelos pensamentos. Por que eu estou trazendo esse ponto diante de tantos pontos? É lógico, né, que poderíamos dar aqui, eu prefiro trazer a perspectiva prática que alcance a nossa vida nesse instante, logo depois da nossa palestra, que ajude de alguma forma a compreendermos a nós e ao que passamos e ajudar no autoconhecimento, revelando o mecanismo cerebral, né, que produzem, que desencadeiam emoções, e essas emoções, se persistirem por muito tempo, vão se transformar em sentimentos. Esses sentimentos e essas emoções vão se expressar no comportamento, nas atitudes, na palavra, na forma de reagir às situações, na forma com a qual eu me relaciono com as pessoas, próximas e não tão próximas, naquelas que estão nos meus ciclos, nos diversos papéis que eu exerço, profissional, de estudante, familiar, de amigo, de colega, de vizinho, né? Tudo isso a partir da qualidade do que pensamos. Nós, psicologicamente, temos um conjunto de pensamentos públicos e um conjunto de pensamentos privados. Os pensamentos privados são aqueles que são meus, dos meus temas, dos meus assuntos, do meu íntimo, do meu ser, que eu entendo que não devem se tornar público. Algumas pessoas, por razões, digamos assim, de um grau psicológico, né, de um determinado nível de maturidade egóica, muitas vezes tornam público aquilo que deveria ser do privado. Não guardam essa separação, né, do que é sagrado e do que é o que é que pode sair de mim, entende? O que é que pode chegar ao outro, o que é que pode ser exposto. Então, a qualidade desses pensamentos que vai produzir esse comportamento. É como penso. É a leitura que eu faço da vida, a leitura que eu faço das circunstâncias. É o propósito de vida que eu guardo em mim, que eu construí para mim, que eu entendo que é aquele. É o sentido da vida para mim. É o que eu entendo por missão. Tudo isso influencia a qualidade dos nossos pensamentos. Os pensamentos, a partir dessas qualidades, ele produz diversos comportamentos, e esses comportamentos eles vão repercutir na forma com a qual eu interajo com o coletivo, com a coletividade, com a sociedade, com os meus grupos sociais, com aqueles grupos mais íntimos, mais restritos, mais tímidos, mas com os grupos também maiores, né? Tudo passa pelo nosso pensamento.
A nossa capacidade de pensar, ela é produtora de futuro. Se eu adoto por padrão, eu vou trazer esse padrão por pobreza do meu vocabulário ou por pobreza da língua, não vou questionar isso aqui agora. Mas, assim, por padrão, pensamentos positivos, o meu comportamento é um, o meu estado de saúde é um, o meu estado de humor é um, a minha saúde mental é uma, a minha saúde orgânica, a saúde celular é outra. Porque o padrão de pensamento, ele age, atua diretamente no organismo. Aquela dualidade de corpo e alma é uma coisa já desmistificada, não funciona mais, né? O que se tem hoje é a integralidade do ser, corpo, mente e alma, né? Essa integralidade é veiculada pelo perispírito. Então, os nossos pensamentos produzem vibrações que vão para o perispírito e que o perispírito dá fluxo para que essas vibrações, que na verdade são energias, energia no plural não, energia, que vão também para as nossas células, como vai o sangue, como vai o oxigênio. Então veja que a energia derivada do pensar vai para as células, diretamente através do perispírito. Do mesmo jeitinho que o corpo, que o organismo, que o bio leva para as células o oxigênio e o sangue, através do sangue. Né? Então, assim, a qualidade dos nossos pensamentos, elas determinam o meu estado mental, mas também o meu estado orgânico. Então, nós somos seres né, biológicos, psíquicos, né, a psique, sociais. Vivemos em coletividade. Mau humor, bom humor é outra coisa. Influencia o pensamento, influencia. O pensamento influencia o nosso humor, influencia. É preciso saber que nós somos humanos. Agora vamos nos colocar aqui na condição humana de pessoas. Pessoas que estão aqui com um propósito e uma finalidade evolutiva. E se estamos num propósito e finalidade evolutiva, isso aqui não é uma colônia de férias. Isso aqui é uma terra de lobos em pele de cordeiro, onde haverá e há lágrimas e ranger de dente. Como manter um padrão otimista, um padrão vibratório de excelência, bom, produtor de uma energia limpa para chegar na célula e revitalizá-la, principalmente imerso numa cultura ocidental que provoca ansiedade. Porquanto estamos literalmente imersos numa incerteza provocadas pelas incertezas nas diversas políticas, como fala a Joana de Ângeles, que de alguma forma não tem jeito, afeta todo e qualquer ser humano. Por que eu pontuo nós ocidentais? Porque os orientais estão num nível acima. Estão no nível acima. O sentido da vida, o propósito, as circunstâncias, né? A própria vida tem um outro conceito, uma outra compreensão milenarmente. Nós estamos aí importando essa cultura oriental, mas a gente está esquecendo de traduzir essa cultura. A gente tenta trazer da forma que eles compreendem lá, no nível elevado que eles estão, incorporar aqui no nível inferior que nós estamos, evolutivamente. É preciso que a gente faça uma tradução, né, dessa cultura para nos beneficiarmos da sabedoria oriental. E esse benefício
altera o nosso padrão de pensamento. Eles veem o mundo, veem as situações, as pessoas, os animais, a natureza, de uma outra forma que não a nossa, ou pelo menos de uma outra forma que não a nossa que prevalece, né? Na humanidade do lado de cá. O pensamento influencia o meu corpo, influencia minhas células, influencia a minha saúde. Eu posso adoecer sentado. Eu posso alcançar um grau de esgotamento sentado sem fazer nenhuma força física em nenhuma dose. Porque, assim, nós somos energia. Ponto. E se eu fico sentado pensando, o pensamento é energia que consome energia. O pensamento é energia que consome energia psíquica. E se eu alimento os pensamentos recorrentemente, eu estou consumindo energia psíquica. Se eu insistir nesse processo, é pouco provável que eu consiga me levantar sem esforço do sofá ou da cama. Né? É possível que eu tenha dificuldade de dormir. É possível que talvez interfira e influencie até no próprio apetite. Certamente no meu estado de humor. Pensamentos positivos, pensamentos negativos. Pensamentos positivos produzem saúde. Por que produz saúde? Pensamentos positivos produzem saúde porque, na verdade, a qualidade da vibração vai acionar uma estrutura cerebral, a mesma, que, por sua vez, vai acionar determinadas glândulas produtora de hormônios próprios do pensamento bom. Dopamina, ocitocina, serotonina. Os pensamentos negativos vão acionar a mesma estrutura cerebral, que vai acionar outro conjunto de glândulas, que vai produzir noradrenalina, adrenalina, cortisol. Os hormônios da vida, os primeiros trazidos, ou as toxinas, os segundos trazidos, vão estar instantânea e rapidamente na nossa corrente sanguínea. E o sangue vai para onde? Vai para a célula e altera a célula. E se eu sou prevalentemente pessimista, inseguro, invejoso, ciumento, que ressente, ou seja, sente várias vezes as dores sentidas, se eu cultivo inimizades, mágoas, rancores, sentimento de vingança sobre alguém, e penso que esse alguém está recebendo. Quer dizer, ele está recebendo, está indo para ele essa vibração, né, negativa. Agora, ele só vai sofrer os efeitos se ele se sintonizar com essa faixa vibratória. Se ele não se sintonizar, isso vai ficar só em mim. Mas, ele sintonizando ou não, o primeiro a adoecer somos nós. Qual é o adoecimento? Gastrite, irritação intestinal, processos inflamatórios, dermatites, processos alérgicos, né? Processos inflamatórios nas cordas vocais, na mecânica da fala, vai somatizar de alguma forma, porque é outra propriedade do corpo humano servir de expressão somática para as nossas emoções. Então, a gente adoece, ou a gente se cura, ou a gente mantém a saúde, se não estivermos adoecidos, a partir da qualidade do que pensamos. Mas, Robson, e a qualidade do que pensamos quando um fato me afeta, me abala? Aí é que entra. Primeiro ponto, entender
que tudo que me acontece tem uma finalidade evolutiva. Entender que tudo que me acontece quer me ensinar alguma coisa. Entender que se eu aprendo com aquilo que me acontece, eu não precisarei passar por aquilo novamente. Entender que tem um Criador que criou essa criatura e a criou perfeita. Entender que nós estamos aqui num processo de reencarnação por misericórdia para superarmos, para evoluirmos, para conseguirmos alcançar a meta, o propósito daquela encarnação. Nós não estamos aqui para perder, para sucumbir ou para evoluir jamais. Na medida em que eu tenho essa construção em mim, os meus olhos usarão de um conjunto de lentes que verá aquela realidade, entre aspas, de uma forma evolutiva. Vai acionar o meu bio? Vai fazer jorrar adrenalina? Vai. Cortisol? Vai. É por isso que os orientais, eles têm uma facilidade maior de lidar e de apresentar respostas às circunstâncias. Mas nós ainda precisamos exercitar, né? De qualificar os nossos pensamentos criticando a interpretação que o meu cérebro faz daquilo que me acontece. Eu preciso criticar os meus pensamentos, eu não posso aceitá-los do jeito que ele vem. O que é criticar os pensamentos? É apresentar argumentações que contraditem o que eles tentam me trazer ou me fazer acreditar como verdade. Eu tenho razão para ter esse medo? O medo real, para a psicologia, é o medo de uma situação que afeta a nossa, que ameaça a nossa integridade física. Esse é o medo real. Os demais medos, eles são imaginários, são construções nossas. E como é que construímos? Nós construímos esses medos e alimentamos esses medos com o pensamento. Eu uso o pensamento para alimentar os meus medos. Eu uso o pensamento para construir um eu impotente, incapaz. E qual é o efeito, o resultado desse modelo de pensar? Eu fujo. Eu não enfrento as situações evolutivas, Pardes. Eu perco oportunidade de crescimento, de oportunidades de evoluir, na medida em que fujo. São as fugas psicológicas. As fugas psicológicas têm uma particularidade que podem ser construídas a partir de questões inconscientes. É uma outra área que não cabe aqui. Mas mesmo o nosso inconsciente influencia o pensamento. E muitas vezes eu não consigo perceber no pensamento o que é da história do espírito, o que é do meu inconsciente. Se eu prestar atenção nos meus sonhos, né, eu vou começar a costurar e vem aqueles sinais e eu vou entender aquele pensamento, o que o compõe, quais são as razões dele. Mas eu preciso criticar os meus pensamentos. Quando eu penso e alimento com esse pensamento o rancor sobre alguma coisa que alguém me fez, eu preciso criticar, mas nisso que aconteceu comigo e com essa pessoa, com esse outro, o que é meu? O que é meu? Esse objeto do meu medo, o quanto é real, o quanto realmente é ameaçador, o quanto realmente é catastrófico se vier a acontecer. Eu preciso dialogar com os meus pensamentos. Eu preciso personalizar os meus pensamentos e conversar com eles. Sem neurose. Sem neurose. Né? Mas num diálogo muito leve.
Aí é que entra a inteligência emocional. E quanto mais nos conhecemos, mais inteligentes emocionalmente nós ficamos. Por isso que o autoconhecimento, objeto, né, da convocação de Santo Agostinho, de tantos filósofos, a partir do conhece-te a ti mesmo, né, que não satisfez a Kardec, é tão importante. E esse autoconhecimento não é tão simples, saber do que gosto, saber o que quero, saber o que me dá prazer, saber o que eu quero ser na vida, saber o que é que eu vou fazer da minha vida, não. Na verdade, o autoconhecimento envolve também buscar saber quais são os meus recursos, as minhas potencialidades, revisitar o sentido da vida, perguntar-me o que é que a vida espera de mim, o que é que eu espero da vida, qual é a minha relação para com Deus, como é que está o meu nível de autorresponsabilidade, se eu projeto as minhas questões num outro, ou se eu as assumo e trabalho e trato. Se eu reconheço em mim a capacidade, através da fé, de estar aqui, amparados por um ser superior, se eu me esforço como Paulo se esforçava, e todos nós, né, que humanizados nas diversas épocas evolutivas, quando Paulo dizia que o mal que eu não quero eu faço, ele tinha consciência disso e se trabalhava. Ele tinha consciência disso e se aceitava assim. Mas eu posso fazer uso do meu pensamento e me denegrir, e me pejorar, e me vitimizar. Ah, eu só faço mal, eu só faço coisa errada. Eu não acerto uma. Eu distrato todo mundo. Sim, sim, ainda isso é meu. Como foi de Paulo? Mas eu preciso colocar na minha frente, olhar com seriedade e com coragem e pensar diferente a respeito desse eu que sou e que me afirmo ser e que me respeito sendo assim e que compreendo que eu estou no processo, mas eu estou na pista. Eu não estou sentado à beira do caminho. Não, eu estou me expondo à vida. Eu estou mergulhando com vontade na vida porque confio no Pai, confio no Criador, que me disse, vá, vá. E eu titubeei, não quero. Mas o Criador diz, vá, é bom para você. E eu disse, mas eu tenho medo, vá com medo mesmo. E no caminho desenvolva coragem. É isso que o Pai nos diz. E a gente vem com medo, mas alimentando a coragem através dos pensamentos. Está aí a conjunção adversativa que nos ajuda muito nisso. Eu tenho medo, mas vou desenvolver a coragem. Porque coragem não é antônimo de medo. Não. São amigas, parceiras do caminhar. A coragem e o medo andam juntos. A coragem e o medo precisam andar juntos, para que eu possa administrar os meus pensamentos e criticar os meus pensamentos. Se eu fico só na vibe do medo, eu não critico os meus pensamentos, eu fujo. Aí eu vou sentar na beira do caminho, ou mais para dentro, atrás de uma árvore, para que a ameaça não me alcance, não me veja. Mas se for para evoluir, ela vai me ver e vai me alcançar. E vai me surpreender. Por quê? Porque não trabalhei o polo da coragem. Então, veja que os nossos pensamentos são produtores do nosso futuro. Se eu mantenho uma qualidade negativa no meu pensar, se eu consumo a minha energia psíquica de uma forma negativa, pessimista, se eu olho para o outro
e vou buscar saber e vejo o que ele tem, o que ele faz, o que ele conseguiu, onde ele está, quem ele é, e uso como comparação e percebo o que eu não tenho, o que eu não sou, o que eu não faço, o que ele faz, nem tem, nem é, eu estou consumindo energia psíquica esgotável, frise-se, renovável e esgotável, porque ela vai decrescendo, né? A gente vai chegar lá numa fase que só vai ter resíduos fisiológicos, resíduos de energia. Já estaremos indo, né, para a pátria de volta. Mas se eu uso essa energia psíquica para me lamentar por não ter, por não ser, por não fazer aquilo que o outro é, que o outro tem, que o outro faz, muito comum hoje, né? Muito comum. Meu Deus, eu tenho 27 anos e não tenho sequer namorado. A minha amiga de infância tem também 27 anos. Me mandou um convite de casamento. Já vai ser mãe. Nem namorado eu tenho. Eu posso isso. Eu posso alimentar isso. Me vitimizar e fugir, deixar de enfrentar. Eu posso nutrir em mim uma inveja sobre o outro. Eu posso tentar manipular alguém, não conseguir, e usar da estratégia do ciúme e adoecer. Posso. Eu posso voltar ao passado e resgatar as minhas memórias e ressentir novamente. Posso. Quando me perguntam, quando me fazem uma pergunta que começa com pode, olha, a resposta é sempre pode. A questão é devo ou não devo? Entende? Agora, o não devo requer esforço, né? Porque convoca-nos a uma atitude de enfrentamento para modificação de um padrão. Entende isso? Então, assim, é isso. E é dessa forma, mostramos aqui o mecanismo metabólico do pensamento, como a qualidade do pensamento adoece, como a qualidade dos nossos pensamentos alcançam a célula nos seus núcleos e alteram a sua constituição, o seu funcionamento. A qualidade desses pensamentos, por atingirem a célula, envelhece rapidamente ou lentamente. Depende da qualidade dos nossos pensamentos. Joana de Ângeles, ela traz a psicossomática e ela tem uma tabelinha que ela mostra o vínculo dos pensamentos, da qualidade dos pensamentos, que vão produzir emoções e o correspondente órgão dessas emoções, a partir do pensamento. Então, veja a importância do pensamento. Agora, como é que nós administramos o nosso pensamento? Primeiro, a gente precisa saber o que foi trazido no início, que pensamento tem uma propriedade de nos alertar a respeito de um tema que eu preciso trabalhar na minha vida, né? E esse tema, ele se expressa ou como objeto claro e nítido do que pensamos, ou através de uma recorrência, né? De um valor intangível, imperceptível, escondido através de um objeto qualquer. Se eu percebo que o meu pensamento é prevalentemente negativo, catastrófico, e que as minhas produções mentais não se confirmam, ou historicamente não vem se confirmando, o meu pensamento recorrente está dizendo, cara, perceba, olhe para a qualidade do seu pensamento, trabalhe isso, vire a chave, gradativamente, do pessimismo para o otimismo. Ou saia do pessimismo, no mínimo, para o realismo. Que a gente não vá ter um otimismo poético e contemplativo, que tira os nossos pés do chão e que falseiam a realidade. A autoajuda nos convida a isso. Eu vou usar o termo convite mesmo, não vou usar convocação. Mas a gente precisa entender isso. E a gente precisa personalizar o pensamento e criticar esse pensamento. Esse medo é real, né? Realmente há uma perspectiva
De 0 a 10, qual é a possibilidade do que penso vir a acontecer? E se acontecer, o que é que de pior pode acontecer se isso acontecer? De 0 a 10, qual é o efeito prejudicial se isso realmente se confirmar e se isso vier a acontecer? A gente precisa dialogar, é a segunda recomendação para administrar os pensamentos. O terceiro é entender que medo, ódio, egoísmo, inveja, ressentimento, ter o outro como referência, desconhecimento de si mesmo e as fugas psicológicas alimentam um padrão de pensamento igualmente nocivo, né? Eu espero, é lógico que é um tema amplo, vasto, que tem diversas ramificações, mas eu precisava escolher um corte, um recorte, né, para balizar a nossa conversa, e é lógico que isso aí pode derivar, pode produzir ilações, reflexões, dúvidas, incertezas, né? Ótimo se mexer com alguém e convocá-lo a entrar em contato com si mesmo, como diz minha filha, a saída é para dentro, e nos estimular numa revisão dos meus conceitos, da minha relação com as coisas de fora, com as coisas do mundo, com os meus medos, eu revisitar e analisar qual é a qualidade, o padrão prevalente dos meus pensamentos, e exercitar. Pensamento gosta de atenção. Atenção é outra função superior do cérebro. Se eu dou atenção a esse pensamento, ele fica. Se eu digo para esse pensamento, por personalizá-lo, tudo bem, obrigado aí, já entendi o seu recado, e vou pensar em outras coisas, se eu tensiono o meu pensamento, não de uma forma conflitiva, nem aquela tentativa de sair para lá pensamento, não funciona. Mas se eu substituo o meu pensamento negativo por um que me proporcione prazer, por um pensamento de alto padrão vibratório, por um pensamento positivo, e consigo fazer isso com exercício, não desistindo, persistindo. Ah, Robson, eu tentei isso aí, não deu certo. Não. Se não deu certo, se não conseguiu, é porque não insistiu, não persistiu. É preciso que a gente faça recorrentemente esse enfrentamento, essa substituição de pensamentos negativos por pensamentos positivos. Então, eu espero que tenha, de alguma forma, sido proveitoso, que a gente tenha alguns elementos não para construir nem formar as nossas verdades e convicções, jamais, mas para nos despertar, nos instigar a uma curiosidade, para buscarmos saber mais a respeito do pensamento, e aí eu dou carona no pensamento as demais funções superiores do cérebro, que muito, muito nos ajudarão, sabendo, a nos conhecer. Eu espero que Jesus se incumba de irrigar essa sementinha que a gente tenta deixar aqui, com a veneranda Joana de Ângeles na sua amorosidade, para que ela venha frutificar e dar bons frutos. Fiquem com Deus.